Olá a todos, como vão? Espero que bem. Meu nome é André Terraenes, sou pós-graduando do MECAI, programa do ICMC da USP de São Carlos, e vim apresentar para essa primeira edição do workshop do MECAI, do WMECAI, um resumo do trabalho desenvolvido durante o programa. Trabalho desenvolvido sob supervisão do professor Dr. José Alberto Cominato, que fala da aplicação de inteligência computacional à área médica, fala da criação de algoritmo genético para melhorar os coeficientes do TRIS. E o que é o TRIS? TRIS é uma sigla, TRISS, vem de Trauma and Injury Severity Score, e é um método para previsão de sobrevivência de pacientes de trauma. Né? É um método que usa parâmetros físicos do paciente quando chega a um atendimento de emergência, como frequência respiratória, pressão arterial, como uma medição da quantidade e da amplitude de ferimentos que esse paciente tem em membros, tórax e cabeça, além da escala de Glasgow, uma escala que mede a consciência do paciente, o nível de consciência dele, e a partir daí infere um índice de 1 a 0 a 1, de 0 a 100% de probabilidade de sobrevivência desse paciente. E como é que ele faz isso? Né? Ele é um modelo matemático, foi criado por regressão linear logística, com base em dezenas de milhares de dados de pacientes norte-americanos nos anos 80, um estudo feito nesse sentido. Então, nesse estudo foram usados esses mesmos dados de parâmetros físicos do paciente, junto com o resultado do tratamento que esses pacientes tiveram, né, se o paciente sobreviveu ou não, e a partir daí construiu esse modelo matemático que faz essa previsão de sobrevivência. Esse índice é amplamente usado no mundo todo para guiar o tratamento de novos pacientes de trauma. Né? Então, a partir desses mesmos parâmetros, consegue ser uma previsão de sobrevivência, consegue ser o índice TRIS, e conforme esse índice, o tratamento é direcionado para um atendimento de segundo nível, por exemplo. E além disso, ele pode ser usado também após o atendimento para comparar a qualidade desse hospital, desse atendimento de emergência com outros da mesma região, do mesmo país, até de outros países, né? Medindo-se qual foi a previsão que esse índice fez e qual foi de fato o resultado alcançado pelo tratamento nesse hospital. E como ele foi feito com base em dados norte-americanos, né? Ele vem sendo criticado há bastante tempo, desde a sua criação nos anos 80, por não refletir a realidade de atendimento de emergência de outras realidades, como é o caso de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil também, por exemplo. E por isso, muitos estudos vêm sendo feitos desde então por vários autores, diversos autores, para tentar melhorar esse índice quando aplicado a essas realidades. Aplicando, por exemplo, mudanças do tipo usando dados locais, ou então tentando incluir outros parâmetros, ou dando pesos diferentes aos parâmetros que ele usa para essa regressão logística, e também pela aplicação de inteligência computacional, de várias maneiras, né? Que é a abordagem que esse trabalho vai ter também. A ideia do trabalho é aplicar o método da inteligência computacional dos algoritmos genéticos para ajustar os coeficientes dessa equação, desse método, né? E testar se é possível, então, usar essa técnica e testar o desempenho dela em cenários diferentes do ideal em que foi baseado o TRIS original. Para isso, qual foi a metodologia? Né? Nós criamos 5 bancos de dados que representam qualidades de atendimento progressivamente piores, ou seja, de serviços de saúde que estariam, por exemplo, em países em desenvolvimento, com menos recursos técnicos, em que em cada banco de dados desse, né, o resultado para uma série de pacientes que foram criados simulando pacientes reais, de forma que o resultado de sobrevivência ao um deles fosse cada vez menos provável em cada um desses 5 bancos de dados. Né? Então começa com o primeiro banco de dados com atendimento talvez comparável ao americano, depois um segundo um pouco pior, com menos pacientes sobrevivendo, assim por diante até o quinto, que representaria um serviço bem pior. Com esse banco de dados, a gente aplicou o método TRIS original e mediu qual foi o sucesso dele, qual foi o desempenho dele em prever de fato a sobrevivência desses pacientes. Né? Como esperado, como a gente gostaria de testar, de fato o desempenho do TRIS foi progressivamente menor para cada um desses bancos de dados, ou seja, a previsão que ele fazia era de qualidade inferior, era muito mais otimista do que de fato foi obtida. Os pacientes sobreviviam menos, confirmando então que ele pode apresentar problemas em cenários que no nosso caso representavam aí serviços de atendimento de emergência de menor qualidade. A partir daí então, depois a gente desenvolveu um algoritmo genético, um algoritmo genético clássico,
que ajusta, então, com base nesses bancos de dados que a gente criou, ajusta os coeficientes do TRIZ. Então, pega aí os mesmos parâmetros que foram usados no trabalho original e o resultado que foi obtido, né, o resultado do tratamento que foi obtido nessa simulação dos 5 bancos de dados e treina o algoritmo genético e cria, então, um modelo também para previsão de sobrevivência da mesma forma. A gente aplica depois de criar esse algoritmo genético o TRIZ-AG e o TRIZ original nesses 5 bancos de dados novamente, para comparar o desempenho deles e ver se o TRIZ-AG consegue superar. O TRIZ-AG é o nome que a gente deu para esse algoritmo genético, né? AG de algoritmo genético aplicado ao TRIZ. E de fato, o TRIZ-AG conseguiu um desempenho melhor, um pouco melhor nos 5 bancos de dados e um desempenho de forma mais relevante superior, especialmente nos bancos de dados piores, ou seja, os resultados que a gente conseguiu obter mostraram que é possível aplicar sim essa técnica dos algoritmos genéticos para melhorar o desempenho do TRIZ e que ela pode superar o TRIZ, né? Que ela pode superar. A gente fala pode porque como essa é uma das limitações, né, dos pontos aí que a gente pode trabalhar em futuras pesquisas, em futuros trabalhos, a gente não tinha dados reais disponíveis, né? Então, uma possível extensão desse trabalho é, de fato, aplicar o mesmo método que foi desenvolvido com dados reais e a gente verificar se a gente consegue, de fato, o mesmo desempenho superior. Mas nos dados de simulação, com uma série de experimentos que foram feitos, com vários parâmetros para o algoritmo genético, a gente conseguiu, de fato, superar esse desempenho do TRIZ. E como funciona esse algoritmo genético, né? O algoritmo genético é um algoritmo bioinspirado, né? Inspirado na evolução das espécies, que simula aí a evolução dos indivíduos de uma população entre várias gerações, simulando aí a seleção natural que acontece na natureza, né? Cada indivíduo ele é uma possível solução do problema. No nosso caso aqui, cada indivíduo ele é um conjunto de coeficientes para a equação do TRIZ, né? E a gente faz a gente chama de evolução de uma geração para outra, medindo quanto que essa solução, possível solução do problema, no caso, quanto que esses coeficientes são bons para prever a sobrevivência dos pacientes. Então a gente pega os coeficientes de cada indivíduo, né, o que a gente chama de cromossomo, ou seja, cada valor desses é um gene, todos eles formam juntos um cromossomo e aplica em todos os dados que a gente tem para cada banco de dados e verifica quanto que ele consegue prever. Isso gera uma medida de qualidade, uma medida de adaptação ao ambiente, digamos assim, como se fosse a adaptação de um indivíduo na natureza, a um cenário ali, um habitat que ele está vivendo, né, que é chamado de fitness nesse tipo de algoritmo. Então a gente pega os indivíduos que têm melhor fitness, melhor adaptação, ou seja, que eles conseguem fazer com que a previsão que eles deem seja mais próxima do resultado daquele banco de dados, e selecionar eles para gerar uma nova população, né? Então, uma população, por exemplo, de 50 indivíduos, a gente seleciona os melhores 25, por exemplo, e faz aí uma reprodução, como se fosse desses indivíduos. Então, pega cromossomos de 2 pais aleatórios e faz um cruzamento, faz uma troca de informações, troca de genes entre eles para gerar novos filhos. Faz isso com os melhores da população e gerando uma nova população e repetindo o processo, avaliando o fitness novamente, selecionando os melhores, reproduzindo eles novamente. No meio desse processo de reprodução, a gente inclui pequenas modificações também nos genes dos cromossomos de cada indivíduo desses, que seria a mutação, a gente chama de operador mutação, operador genético de mutação, que pode acontecer na realidade também, pequenas mutações, pequenas variações na genética dos indivíduos quando acontece a reprodução. E dessa forma, geração após geração, o algoritmo genético, por método heurístico, vai selecionando soluções melhores para o problema, né? E ao final, a gente chega aí ao melhor dos indivíduos, aquele que tem mais alto fitness após uma quantidade grande de gerações, quando medindo a evolução daquela espécie, medindo a evolução dos indivíduos, não se consegue mais uma melhoria relevante, e o melhor indivíduo da última geração é selecionado então como a melhor solução, né? Os genes do cromossomo desse indivíduo, então são os coeficientes, são os que são escolhidos aí para representar a nova equação, no nosso caso do TRIZ, né? O resumo do trabalho tem mais informações, o trabalho também após ser apresentado vai ser disponibilizado,
e vai poder então ser consultado pelas pessoas aí para entender melhor como funciona o algoritmo e como foi todo o desenvolvimento da pesquisa. Muito obrigado pela atenção de todos, estou à disposição depois pelos canais do ICMC, pelas redes sociais, e-mail, enfim, LinkedIn e tudo mais, para entrar em mais detalhes, para quem tiver curiosidade, quem tiver interessado, tá bom? Muito obrigado, até mais.